Nossa viagem de hoje é para Guarapuava, no Paraná. O município está situado a 252 quilômetros da capital Curitiba e conta com um pouco mais de 179 mil habitantes. E quem vai falar sobre o trabalho realizado pelo Sindicato Rural da região é o presidente Rodolfo Luiz Werneck Botelho. Bom dia, presidente. Bom dia, Marcelo. Um prazer estar com você aqui. Satisfação é nossa. Vamos contar um pouquinho qual é o potencial aí desta região de Guarapuava, o que se produz aí? Bem, aqui a nossa base da economia aqui tem sido principalmente questão agrícola, a soja no verão, seguida pelo milho, cultura de verão. Nós estamos numa região de altitude aqui, de 800 a um pouco mais de 1.000 metros de altitude. Então é um clima frio no inverno, com geadas. Nós não produzimos milho safrinha, porque temos geadas a partir de abril, maio, e muitas vezes tendendo até setembro. E as culturas de inverno, basicamente, aqui são trigo, cevada, alguma coisa de canola e aveia. E no verão, como eu tinha falado, principalmente a soja e milho, e também temos batata, feijão, sendo trabalhada durante o verão também, Marcelo. E qual foi o comportamento dessa última safra? Está de acordo mesmo que o clima ajudou? Realmente a safra é essa mesma? Eu acho que isso foi, de uma maneira geral, no Brasil inteiro. Nós tivemos condições climáticas boas para a safra de verão. Tivemos, principalmente aqui no Paraná, tivemos clima, tivemos temperatura, tivemos luminosidade e, consequência, a chuva também muito boa, propícia para as culturas de verão. Então, as produtividades de soja foram muito boas, em alguns casos sendo recordes em algumas localidades, e também o milho com muito boa produtividade. Nós tivemos, apesar de uma primavera que iniciou um pouco fria, nós tivemos essa boa distribuição pluviométrica de chuva e tivemos, principalmente, eu acho que uma menor incidência de pragas e doenças, tanto na soja quanto no milho, e com todos esses fatores, mais a tecnologia que o produtor vem utilizando nos últimos anos, a produtividade foi muito interessante. Embora a gente esteja com uma questão relativa a preços, comercialização, em relação ao ano passado, com bem mais problemática, com preços bem mais baixos. Vocês aí têm uma boa logística de escoamento da safra, mas as operações estão devagar justamente por causa desse mercado travado? A nossa questão de infraestrutura e logística é relativamente boa. Nós estamos a uma distância perto de 350 quilômetros do porto de Paranaguá. Temos uma quantidade razoável de armazéns e silos, tanto particulares quanto de empresas, cooperativas. O que aconteceu nesse ano passado é que a comercialização antecipada, os contratos antecipados, que principalmente em relação ao centro-oeste do Paraná, ao centro-oeste do Brasil, onde o pessoal tem muitos contratos, um percentual muito grande de comercialização antecipada, o Paraná tem uma comercialização não tão grande antecipada. E esse ano passado, ainda a venda antecipada por contratos foi menor. Então, o que está acontecendo agora após safra é que o produtor vendeu o que vendeu antecipado, já entregou, até está tendo os recebimentos, né, os pagamentos, e a comercialização atual está muito mais lenta. Primeiro, devido aos preços, que estão bem mais baixos do que o ano passado, então o produtor está relutando em comercializar a sua safra de verão. Quem vendeu antecipadamente aí, que reduziu o número de produtores que fizeram isso, mas quem vendeu antecipadamente, você acha que acertou? Com certeza, Marcelo. Quem vendeu antecipado acertou. Nós tivemos contratos aí a R$80 a saca, até mais do que isso na soja. Milho, tivemos contratos até perto de R$40 a saca de milho. Hoje o milho balcão cooperativas variando de 21 a 22, disponível em torno de 24. Soja que vendeu a 80, hoje variando em balcão preço de 58, 59 e no disponível 63 a 64. Então a diferença é grande. O produtor tinha uma expectativa
de preços melhores, dólar mais altos e que principalmente a safra americana não seria tão grande. Então, quem vendeu antecipado realmente saiu com uma grande vantagem. Isso é importante, mas é difícil acertar a mão, né? Não é fácil acertar entre tantas incógnitas que existem no meio desse caminho e ainda dependendo de Chicago, né? São várias variáveis, como você bem falou. O produtor, além de saber plantar, ter tecnologia, colher, armazenar, tem que saber comercializar. E a comercialização é um dos itens mais complexos, mais complicados que tem. O produtor tem que estar atento à sua lavoura, à previsão meteorológica, mas também à questão econômica, financeira, a nível de Brasil e a nível do mundo. A questão de Chicago é fundamental, a questão climática no mundo é fundamental, a própria questão da desaceleração da economia brasileira andou cortando o consumo de algum desses materiais, dessas commodities, como soja e milho. Nós tivemos uma certa crise na comercialização não só de grãos, mas de carnes no Brasil. Tivemos o problema da questão da carne fraca, que foi um grande empecilho para a produção de carne e exportação do Brasil, e isso tudo traz uma consequência econômica para o produtor, para a região e muitas vezes para todo o país. Tá certo. Agora vamos falar um pouquinho aí sobre a estrutura do sindicato, aí, quais as ações. Nós temos algumas fotos, nós vamos mostrar algumas fotos aí da região aí, né? Conta pra gente aí essa estrutura de vocês e as ações para os produtores. Bem, aqui como a gente andou falando, nós estamos aqui numa região de altitude, então, mas com um clima muito bom, a distribuição de chuvas muito boas, então as nossas produtividades médias são boas. Muitas vezes nós não temos as maiores produtividades de soja a nível de estado, mas nós temos uma regularidade na produtividade, devido ao clima mais ameno. Dificilmente, raramente, a gente tem alguma quebra de safra. E justamente por ser essa produtividade uniforme, e em função também desse clima e solo, os produtores aqui trabalham. Nós temos no sindicato mais de 1.050 sócios no nosso sindicato, é um dos grandes sindicatos do estado, e esses produtores trabalham com agricultura, sendo nas safras de verão basicamente soja e milho, alguma coisa de batata também e feijão. No inverno, como tinha falado, de trigo, cevada e aveia. Nós temos uma boa produção de pecuária de corte, com cruzamento industrial, com raças britânicas, raças europeias, com produções de novilho precoce, super precoce, abatendo animais com pouco mais de 1 ano de idade em regime de confinamento. Nós temos uma produção boa também de ovinocultura, então a pecuária é desenvolvida. Nós temos dentro da nossa região uma cooperativa de carne que produz esses animais super precoces e precoces. É bem diversificado o sistema produtivo e os produtores que trabalham com o sindicato rural também. Trabalham agricultura, trabalham com pecuária, trabalham também com reflorestamento. A gente tem uma área relativamente boa de reflorestamento de pinos e também de eucaliptos, e os produtores sentem um suporte, principalmente de representatividade, um suporte técnico que o sindicato rural repassa aos produtores da nossa região aqui. Tá certo. Eu agradeço a participação do presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, no Paraná, Rodolfo Luiz Werneck Botelho. Muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Marcelo, obrigado e parabéns aí pelo canal do produtor aí.